Fala galera, beleza? Meu nome é Kevin Gomes, como vocês já sabem, esse é o Medicina Resumida. Vamos voltar nossos assuntos do sistema nervoso, dessa vez falando sobre a audição. Aquele que é um importante sistema sensorial especial, importante para a gente se comunicar, importante para a gente saber sobre as situações de perigo ao redor, pelo barulho, pelo som de uma explosão. Tá afim do assunto? Prepara o café e vamos embora. Então, galera, nada mais importante do que antes da gente falar sobre a audição, falar sobre o som. E como a gente vê, na física, o som nada mais é do que uma onda eletromagnética que se propaga através da vibração das moléculas no ar. Ou seja, ele é dependente de um meio com moléculas para se propagar. E qualquer coisa que faça as moléculas do ar sofrerem vibrações são capazes de gerar sons. Essas vibrações são produzidas em uma sequência específica e de maneira periódica. Assim, temos a frequência, que é o número de trechos de ar que são submetidos a vibrações que passam por nossos ouvidos a cada segundo. A frequência é medida em Hz. Nosso sistema auditivo ele consegue responder a ondas nas faixas entre 20 e 20 mil Hz. Acima ou abaixo disso, nosso sistema auditivo não consegue captar e converter em sinais nervosos. E conforme avança a idade, ou ao ser exposto a ruídos de alta frequência, por exemplo, nossa audição reduz essa faixa auditiva. Daí se falar que quando se ouve músicas em um tom muito elevado nos fones de ouvido, pode ser prejudicial, justamente por isso. Certo? E a frequência tem influência na detecção do tom do som, seja agudo ou grave. Os sons graves possuem baixa frequência, enquanto que os agudos têm alta frequência. Certo? E uma outra característica importante é que os sons possuem intensidade, que seriam as diferenças entre as vibrações produzidas. E ela determina o que a gente chama de volume do som. Então, quando a gente fala para aumentar o volume ou para diminuir o volume, é para aumentar ou diminuir a intensidade do som. Beleza? Certo. Para a gente entender a audição, vamos, antes de tudo, entender a estrutura do ouvido. O ouvido externo ele é composto por cartilagem coberta de pele, formando o pavilhão auricular, que capta o som vindo em sua direção. Sua conformação possibilita uma melhor captação de sons que vêm da frente do que os que vêm de trás. E seu formato auxilia na interpretação da direção de onde vem o som. Nos seres humanos, o pavilhão é praticamente fixo. Pouquíssimas são as pessoas que têm a capacidade de manipular o pavilhão auricular. E mesmo assim é uma manipulação pífia, não faz muita diferença. Mas em outros animais ele se move inclusive de uma maneira considerável para redirecionar a direção para o qual ele quer captar o som. É muito comum em cavalos, em bodes, jegues, animais que têm orelhas levantadas, que eles movem essa orelha para um lado, justamente para poder captar o som que vem daquela direção. Beleza? Certo. O meato acústico externo é o canal que comunica o ouvido externo ao ouvido médio. Se estende para o interior do crânio até terminar na membrana timpânica ou tímpano. Conectado a ele, existem ossículos ou pequenos ossos, que estão dentro de uma pequena câmara preenchida por ar. E eles, conectados entre si, transmitem a vibração do tímpano para uma outra membrana que recobre um orifício chamado de janela oval. Atrás dela, há a cóclea, que compõe o ouvido interno, que é preenchido de fluido, que sofre a vibração e transmite as estruturas específicas que vão converter as vibrações da onda sonora em impulsos nervosos. Beleza? Certo, eu falei em ouvido médio. Quem é o ouvido médio? O ouvido médio é uma cavidade preenchida por ar. E é nele onde estão os elementos da audição que vão vibrar com a onda sonora. E quem são eles? Temos a membrana timpânica, os ossículos e dois músculos que vão se ligar a esses ossículos. A membrana timpânica, ou tímpano, tem um aspecto quase cônico, sendo a ponta direcionada para dentro da cavidade. Os três ossículos são os famosos martelo, bigorna e estribo. O martelo se liga de maneira fixa à bigorna, e a bigorna, se liga de maneira flexível ao estribo. E é justamente o estribo que vai vibrar para dentro e para fora na janela oval, transmitindo essas vibrações ao ouvido interno. O ar dessa cavidade que eu falei se continua com as cavidades nasais através da tuba auditiva ou trompa de Eustáquio.
Ele possui uma válvula que o mantém fechado, mas que se abre com o bocejo ou mascar chiclete, por exemplo, e é útil em situações de variação de pressão ao ar ambiente, como, por exemplo, quando a gente está no avião em que ele decola, ou que ele pousa, por exemplo, ou quando a gente sobe ou desce de elevador. A abertura dela propicia a equalização entre as pressões do ouvido médio e do ar ambiente. Beleza? Já os ossículos transmitem o som do tímpano para a janela oval, e eles têm importância por amplificar as vibrações, pois se as ondas sonoras incidissem diretamente na janela oval, quase que não haveria vibração, devido à cóclea ser preenchida por fluido, e a água tem maior capacidade de refletir do que transmitir o som, por ter uma alta resistência. Lembrando dos conceitos de pressão, que consiste na força aplicada sobre uma determinada área, para uma pressão ser aumentada, você precisa ou aumentar a força ou reduzir a área de superfície. Os ossículos aumentam a força e a janela oval tem uma área bem menor do que a membrana timpânica. Tá certo? Já os músculos que eu falei estão envolvidos em um reflexo, que é o chamado reflexo de atenuação. Os músculos ligados aos ossículos são o músculo tensor do tímpano, que está ancorado no osso da cavidade em uma extremidade e ao martelo na outra extremidade. E o músculo estapédio, que também se estende do osso da cavidade até o estribo. A contração deles vai tornar a fixação dos ossículos mais rígida, reduzindo a condução do som para o ouvido interno. Isso é importante, por exemplo, em situação de sons barulhentos que vão desencadear uma resposta reflexa, que é o chamado reflexo da atenuação. Mas, devido ao reflexo ter um certo retardo, essa possível proteção que teria na cóclea ao ser submetida a sons barulhentos não seria muito eficaz. Quando ela age, a lesão que poderia acontecer certamente já aconteceu. Certo? Bem, e o ouvido interno basicamente consiste na cóclea, está relacionado à audição, e no labirinto, que está envolvido com o sistema vestibular, que nós vamos ver em uma outra aula mais adiante. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre a cóclea. Beleza? Certo. A cóclea tem uma forma de espiral, que lembra a concha de um caracol. Ela pode ser entendida como um tubo contorcido, que seria revestido de osso, que envolve um pilar central de osso chamado modíolo. Na base da cóclea, existem dois orifícios revestidos de membrana, que são a janela oval e a janela redonda. Se cortássemos a cóclea, veríamos o interior do tubo dividido em três câmaras revestidas de fluido: a escala ou rampa vestibular, a escala média e a escala timpânica. Entre a timpânica e a vestibular, há comunicação através dos chamados helicotrema, um orifício que existe. A membrana de Heissner é a que vai separar a vestibular da média, e o órgão de Corti vai se apoiar na membrana basilar, que separa a timpânica da média. O órgão de Corti é importante por conter os neurônios receptores auditivos. Ele tem, suspenso logo acima, a membrana tectorial. Certo? A escala vestibular se comunica com a janela oval e a escala timpânica se comunica com a janela redonda. O fluido que ocupa a escala vestibular é a perilinfa, com composição similar ao líquor. A média é preenchida pela endolinfa, composta por fluido extracelular incomum, por ter concentrações similares aos fluidos intracelulares, alto nível de potássio e baixo nível de sódio. Isso proporciona a formação de um potencial, que é o chamado potencial endococlear, importante para o que a gente vai ver mais adiante. Beleza? Tá bom, Kevin, mas e como é que funciona então esse processo de transformação do som em impulso nervoso? Tá, o movimento para dentro da janela oval vai empurrar a perilinfa na escala vestibular. Se a membrana interna fosse rígida, ocorreria a transmissão da pressão pela perilinfa na escala vestibular, passaria pela helicotrema e desceria pela escala timpânica até a janela redonda. Mas isso não ocorre desse modo, devido ao fato de estruturas de dentro da cóclea não serem rígidas, como é o caso da membrana basilar, que é flexível. Mas e como é que funciona então? Bem, a membrana basilar, ao longo do canal, é mais larga no ápice do que na base, e a rigidez diminui da base ao ápice. Se a frequência do som é alta, a base vibra muito, dissipando muita parte da energia, fazendo com que a onda não se propague muito adiante. Se a frequência for baixa, as ondas vão se propagar até o ápice flexível, antes de boa parte da energia se dissipar. Assim, o ponto de deformidade máxima da determinada frequência pode ser determinado tal qual um código de localização, gerando um código neural, como a gente vai ver adiante. Certo.
Mas como toda essa energia sonora vira impulso nervoso afinal? Ó, a região que exerce essa função é o órgão de Corti. E é composto por células ciliadas, pilares de Corti e células de sustentação. As células ciliadas são os receptores auditivos. Eles possuem vários estereocílios que se projetam no ápice, e seu deslocamento promove a transdução da energia sonora em potencial nervoso. Esses cílios ficam fixos entre as células e a lâmina reticular. Os pilares de Corti sustentam essa estrutura. As células ciliadas internas ficam entre o modíolo e os pilares de Corti, e as externas, aos pilares, são as células ciliadas externas. As células ciliares fazem sinapses com neurônios cujos corpos celulares estão no gânglio espiral, no modíolo. São células bipolares. E os axônios do gânglio espiral entram no nervo vestíbulo coclear, o oitavo par craniano. Ele se projeta para núcleos cocleares no bulbo. Certo, mas como é que ocorre essa transdução? Bem, quando o estribo se move, a membrana basilar se move também. E com isso, toda a estrutura que sustenta as células ciliadas também se move. Elas, em conjunto, se movem em direção à membrana tectorial, ou se afastam dela. Lembrando que os cílios das células ciliadas externas ficam fixas à membrana tectorial. Assim, seu movimento faz com que os cílios se movam para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E as extremidades das células ciliadas internas também se movem, só que aí é devido ao movimento da endolinfa. Beleza? Os mecanismos precisos de como isso funciona, na verdade, ainda é meio complexo de se compreender. Mas estudos feitos mostram que o movimento para uma direção faz as células despolarizarem e para outra direção hiperpolarizam. Ou seja, as vibrações fazem uma série de despolarizações e hiperpolarizações de maneira alternada. Essa seria a explicação da origem da codificação de cada frequência específica. Beleza? Os mecanismos moleculares envolvidos nessa transdução ainda não são muito bem compreendidos. E o que existem são teorias, que não vem ao caso falarmos agora. Certo? Tá, mas como é que ocorre então a transmissão desses sinais? O nervo auditivo consiste em axônios de neurônios que estão no gânglio espiral. Ou seja, são os neurônios do gânglio espiral que vão disparar os potenciais de ação vindos do estímulo sonoro direto. Porém, as células ciliadas internas e externas têm inervação diferenciada. Embora hajam muito mais células ciliadas externas que internas, a grande maioria dos neurônios vão se comunicar com poucas células internas, e a minoria, cerca de 5% mais ou menos, vão inervar as células externas. Ou seja, um neurônio inerva várias células externas ao mesmo tempo, ao passo que vários vão inervar uma única célula ciliada interna. Com isso, a gente deduz que a maior parte da informação da audição vem de onde? Das células ciliadas internas. Tá certo? Existem estudos atuais que sugerem que as células ciliadas externas vão agir como amplificadores do som, amplificando o movimento da membrana aos estímulos de baixa intensidade. Tá certo? Beleza. Saindo, enfim, do ouvido, para onde é que vai a informação sonora? Bem, as vias auditivas vão fazer sinapses em várias regiões intermediárias antes de chegar de fato ao córtex auditivo. O nervo auditivo segue formando o nervo coclear, que vai compor o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par craniano que a gente viu lá no vídeo de nervos cranianos. No bulbo, ele vai inervar o núcleo coclear dorsal e ventral, ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da cóclea que ele inervou. A partir daí, pouco se sabe das demais vias que o sistema auditivo está envolvido. O que se sabe é da via que leva informação ao córtex auditivo. E para onde ela vai? Bem, do núcleo coclear ventral segue para a oliva superior, ou núcleo olivar superior. De lá vão ascender pelo leminisco lateral, inervando o colículo inferior no mesencéfalo. Uma informação importante é que todas as vias auditivas ascendentes vão convergir no colículo inferior. De lá, vão para o núcleo geniculado medial, no tálamo, e aí sim vão para o córtex auditivo. Lembrando, galera, que a via auditiva também recebe aferências de outras regiões do sistema nervoso. Com isso, eles sofrem interferências externas, assim como também agem em outras regiões, sendo responsáveis por interferir em outros sistemas. Tá, mas como é que a gente localiza o som? Bem, a localização no plano horizontal, basicamente, é feita com base no tempo que o som leva para chegar aos nossos ouvidos. Se ele vem da direita, óbvio que o ouvido direito vai ter informações mais precisas e mais rápidas do som do que o ouvido esquerdo.
e isso acontece igual do outro lado. Mas se vem de frente, pense que não haverá retardo e o som chegará igualmente aos dois ouvidos. Então, assim, com essa diferença de tempo, nosso sistema auditivo consegue interpretar a localização precisa de onde vem o som. Já a localização no plano vertical, o tempo já não é tão útil, ou seja, o uso dos dois ouvidos acaba não sendo tão relevante assim. Com isso, tapar um ouvido afeta a localização horizontal, sim, mas não afeta a localização vertical. E quem é que ajuda, afinal, a vertical? O pavilhão auricular. O seu desenho típico, sinuoso, com várias cristas e vales, são os responsáveis por localizar o som no plano vertical. Assim, há informação que vai na via direta, ou seja, vem diretamente da fonte, e outra que vem da via refletida, que vem do reflexo do som nessas cristas. E é a composição dessas informações que vai fazer o sistema auditivo detectar a localização vertical da fonte do som. Beleza? Então, seguindo o trajeto do tálamo, os axônios eles vão se projetar para o córtex auditivo, através da cápsula interna, via radiação acústica. O córtex auditivo primário, ou A1, corresponde à área 41 de Brodmann, no lobo temporal. Ele tem um arranjo similar ao córtex visual. Uma coisa interessante é que existe um mapa auditivo no córtex, em que há regiões específicas para faixas de frequências específicas. E outro dado interessante é que uma lesão no córtex auditivo não leva à surdez, como se imaginaria, né? Isso acontece porque os ouvidos emitem informações para os dois córtex, bilateralmente. O que pode ocorrer é a perda da capacidade de localizar um som. Ainda não se entende muito bem tudo o que ocorre na lesão do córtex auditivo. Poucas são as informações precisas do que acontece de fato. Beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado do assunto da audição, que é um pouco maçante, porque a gente fala muito de física, fala bastante da questão de localizar som, de como captar o som. Mas espero que vocês tenham entendido. E assim, a gente enfim encerra nosso componente sensorial e aí nós podemos dar início à divisão motora do sistema nervoso. Mas e o sistema vestibular? Não é sensitivo? É sim, mas eu preferi deixar para abordar mais adiante, depois da gente ver alguns conceitos importantes em sistema nervoso motor, para a gente abordar melhor sua fisiologia. Beleza? Então é isso, galera. Não se esquecem de se inscrever no canal, dar uma curtida aqui no vídeo, compartilhar com a galera aí nas redes sociais. E, inclusive, falando na rede, não deixar de curtir nossa página no Face e no Insta. Beleza, galera? Grande abraço e fui!